Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai fazer o replante das meninas que chegaram essa semana pra gente. E quem acompanhou o vídeo, eu abrindo a caixinha da felicidade, pôde acompanhar quais foram as mudinhas que eu adquiri, né, nessa última compra minha. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Família, eu tô com esse vaso aqui de cimento, a gente vai plantar uma echeveria aqui, e eu tô com esse outro vaso de cimento também. Quem acompanhou o vídeo do replante das duas bacias, com a Dionísio, uma com Gila e a outra com a Pit Bride, né, pôde acompanhar, que eu gosto muito de utilizar essas bacias, porque aqui cabe mais de uma echeveria, mais de uma suculenta, né? Então, eu gosto de utilizar essas daqui. Eu compro elas no cimento cru, depois eu venho e impermeabilizo com tinta de telha, com resina para telha, né? Porque é um impermeabilizante muito bom. E eu comprei essa cor cereja, mas para mim não tem nada a ver com cereja, para mim é laranja. Não, então... Então, vamos para o replante. O primeiro vaso que a gente vai plantar, esse aqui eu lavei, mas como ele já era um vaso que estava replantado uma outra suculenta, eu tirei ela para poder colocar num vaso menor, porque eu achei que aqui ela estava muito grande, o vaso estava muito grande para ela. Aí eu tirei, limpei, lavei o vaso por dentro, né, para deixar prontinho para receber a outra echeveria. Então eu vou descer o celular para vocês acompanharem aqui esse replante. Então, a primeira a ser replantada vai ser a echeveria pulvinata Doris Taylor. Eu vou plantar ela aqui nessa bacia e plantar ela sozinha. Eu tô aqui com um pouquinho de substrato que eu já peguei. Vamos pegar um vasinho aqui pra gente encher aqui essa bacia. Para quem acompanha os vídeos do canal, sabe que eu não uso fundo de drenagem em nenhum dos meus vasos, né? Esses pretinhos aqui dentro é parafuso que eu parafusei os pezinhos de madeira aqui, né? Esse vaso aqui foi eu mesmo, mas meu esposo e eu que confeccionamos. Então eu não uso fundo de drenagem em nenhum dos meus vasos. Eu fazia o uso, mas aí depois eu desisti, porque eu gosto muito de minhoca. Então quando a gente faz fundo de drenagem, a gente impede das minhoquinhas entrarem. Então eu gosto de deixar meus vasos mais no chão. Então eu prefiro não usar fundo de drenagem, para assim deixar o caminho livre para elas entrarem e fazer todo o processo de decompor a matéria orgânica que está aqui dentro, né? E assim elas me dão o humus dela, né, sem precisar muita coisa. Então, como eu não utilizo areia, nem terra, nem nada, eu utilizo mais esterco de gado, curtido, carvão triturado, palha de arroz, como vocês viram no vídeo que eu postei, a gente compondo o substrato. Então, aqui tem muita matéria orgânica, então eu prefiro deixar o caminho livre para elas por esse motivo, tá? Então, eu não gosto de encher o vaso até a borda. Então, eu coloco o substrato até uma certa altura, para que quando eu for fazer a rega, o substrato não fuja do vaso. Essa é a minha maneira de cultivar as minhas meninas. Para quem me conhece também sabe que eu não uso luva, não gosto. Então, vamos lá. A primeira aqui é a Doris Taylor. Não tiro raiz, não faço poda nem nada. Essa própria raiz aqui que tá nela, o caule também vou deixar, não vou tirar nada. Eu venho aqui e faço o replante dela sem muita dificuldade. A gente não pode fazer um vídeo pondo muita dificuldade, porque tem muitas pessoas começando no cultivo de suculentas agora. E suculentas não é uma planta, como diz o ditado, um bicho de 7 cabeças. Sobre a rega, eu não rego, não sou muito fã de regar as suculentas por cima. Por quê? Porque quando a gente rega elas, dá aquelas mangueiradas, a gente vê muitas pessoas falando, ah, eu mangueiro muito mesmo, eu jogo assim. Eu prefiro regar minhas suculentas no substrato. Por quê? Porque a água vai ficar acumulada entre as folhas.
as folhinhas delas é bem juntinha. Então, entre uma folha e outra, vai ficar molhado. Então, ali é um local, nesse tempo agora de umidade baixa, muito calor, gente, é um local propício para perder suculentas por fungo ou por cozinhamento. Vai cozinhar o caule da sua suculenta, vai cozinhar a sua suculenta. E aí, quem quer perder suculenta, né? Eu falo por experiência própria. Eu tinha mania de vir regar muitas minhas plantas assim, eu não rego mais por conta disso. Então, depois que eu parei de regar minha suculenta por cima, eu parei mais de perder suculentas por ficarem cozidas, né? E por fungo. E outra coisa, aqui, essa parte do quintal, onde a gente está, pega sol o dia inteiro, praticamente. Então, é muito calor, é um mormaço muito alto. Sou muito feliz assim. No meu cultivo, não perco planta por fungo, fazendo as minhas regas dessa maneira. Tá bom, gente? Então, olha aí, a nossa Doris Taylor replantada. Agora vamos à bacia. Aqui vai caber bastante. E aqui eu estou querendo colocar a a Linda Jean. Estou querendo colocar umas 4 suculentas aqui. Então, a gente vai ver quais são as que a gente vai colocar. Eu tenho algumas suculentas ali que já era para mim ter feito o replante. Então, a gente vai replantar com vocês aqui. Vamos fazer um vídeo só, replantando as recém-chegadas e as que já estão ali há um tempo precisando ser tiradas dos vasinhos dela. A gente vai fazer o processo de replante da planta recém-chegada, sem terra no substrato, certo? A gente vai fazer o replante da maneira que eu gosto de fazer, sem precisar tirar o substrato da raiz, para que assim ela não sinta. E vou pegar uma e a gente vai tirar todo o substrato da raiz dela, e aí assim a gente vai ver o desenvolvimento de cada uma. Sempre eu gosto de estar mostrando, então vocês sempre vão estar acompanhando. E a gente vai ver qual vai sentir, qual, como se diz, a que vai recuperar mais rápido, se vai sentir ou não. Agora eu vou pegar essa outra baciona imensa, porque essa é bem grande. E a gente já vai pôr o substrato. Nessa daqui a gente vai plantar Citifugumyama, né? Aqui nela. A gente vai plantar ela bem nesse canto. E eu tenho essas duas aqui, ó, que é a Echeveria híbrida de Cante com Molor. Elas não foram replantadas do jeito que elas vieram do garden, elas estão aqui. Então, a gente vai fazer o replante igual eu faço, sem precisar mexer no torrão. A gente vai só
ajustar ela aqui. Essa daqui já tinha passado do tempo de replantar. E a gente vai plantar essa Pink Tips aqui também, ó. O tamanhozinho dela. Também da mesma forma. Só que a gente vai colocar ela aqui no meio. Agora, eu tenho essas três que eu comprei com a ideia de Blue Song. Então, a gente vai ver, né? Essas daqui, eu vou tirar todo o substrato. Então, essa bacia veio uma que foi recém-chegada, sem substrato, veio de viagem. Essas duas foi replantadas sem mexer no substrato, que já estavam aqui. E essas aqui a gente vai tirar o substrato que tá nelas e vai replantar. Vou pôr tudo na mesma bacia para ficar fácil a gente acompanhar. Essas três eu achei elas em um garden, comprei elas. Ah, Wilma, mas você disse que não gosta de comprar suculenta repetida? Sim, mas tem umas que a gente quer ter mais de uma na coleção, então eu já comprei assim. Já comprei com a ciência, em plena ciência, que elas eram a mesma. Na hora de pegar eu já peguei três, porque eu queria três dela. Que é a maneira mais rápida de você ter uma bacia cheia de suculenta. Então, vamos lá. Não sei se essas folhinhas brotam, a gente vai descobrir agora. Porque vocês sabem que nem todas as suculentas pegam por folhas, né? Então, quem tem sorte de fazer muda de glauca por folha, parabéns, eu nunca consegui. Nunca mesmo, gente. Ó, a gente vai deixar essas folhinhas ali no canto, para depois a gente vir replantar elas. Então, ficou assim. E eu tenho uma Cubic Frost. Vou mostrar, essa aqui já tá mais rosadinha, tá vendo? A minha não tá tanto. A minha jardineirinha de Cubic Frost. A minha não tá tanto, então assim, agora que ela tá... Só que eu não queria trocar esse substrato porque eu mudei elas esses dias, então eu não vou mudar substrato não. Eu vou colocar essa aqui nesse substrato mesmo. A gente só vai... pegar um pouquinho desse aqui. Então, eu acho judiação. Eu mudei elas esses dias e elas estão cheias de bebê, gente. Então, eu não quero mexer nessa jardineirinha aqui. É uma mini jardineira. Então, eu não tô querendo mexer, então eu vou plantar ela aqui no meio dessas aqui mesmo. Com a jardineirinha de Cubic Frost. E por último ficou o meu Aeonium Arboreum, né? Esse eu vou plantar num potinho 15 mesmo, por enquanto. Né? Vou plantar ele aqui mesmo.
Então é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado do nosso replante simples e descomplicado. Não tem mistério para cultivar suas suculentas. Só temos que observar o clima da nossa cidade e qual o melhor cultivo podemos oferecer para as nossas meninas, para que assim elas possam crescer bonitas e saudáveis. Cochonilha, pulgão, ácaro, sempre vai ter, não adianta, é no cultivo de qualquer ser humano, que seja ele acostumado, muito experiente, não adianta. Chega o tempo do ataque, chega o tempo das praguinhas. Esse é uma parte no sistema, no meio de cultivo que não tem como correr dele. Perdas, a gente sempre vai perder. Ganhos, sempre vamos ganhar. Cultivando bem, para que as nossas meninas produzam filhotes, a gente consiga reproduzir mudas por folhas. Então, a melhor forma de cultivo é só observando o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, sobre cultivar as nossas meninas. Temos que oferecer a rega adequada, substrato adequado. Não existe uma fórmula mágica para um substrato. Cada pessoa tem uma forma de compor seu substrato. No nosso cultivo, o nosso substrato é o que a gente utiliza, o que a gente mesmo fabrica. Economiza no compro de substrato, mas ao mesmo tempo a gente compra alguns componentes. Então eu não posso dizer para vocês que vocês vão comprar vocês não vão comprar mais substrato que vocês produzem com o que vocês têm em casa. Foi gasto um dinheiro naquilo, certo? Na palha de arroz foi gasto um saco na palha de arroz, foi gasto um tempo para carbonizar ela. O carvão também, você comprou o carvão. O esterco, muitas das pessoas conseguem obter o esterco sem gastar nada, como a gente que mora aqui, mas tem pessoas que vão precisar comprar o esterco, né? A perlita é um componente pago, a vermiculita. Detalhe, se na sua região você não consegue encontrar a palha de arroz, a casca de arroz, utilize um substrato fibroso, que ele contenha muita fibra, a exemplo do substrato ouro negro. Pesquisem aí, substrato ouro negro para suculentas, para cactos e suculentas. Vocês vão ver mais ou menos como é a textura dele. Ele é um ótimo substrato. Se vocês conseguirem encontrar o substrato na região de vocês, na cidade de vocês, vocês comprem ele e aí vocês dão uma incrementada. Ele é um ótimo substrato, ótimo para enraizamento. Caso você não consiga encontrar esse substrato, utilize um substrato para germinação de semente. Ele é um substrato bem soltinho, bem aerado. Aí você pode compor ele. Muitas pessoas moram mais para o lado do Pará, do Amazonas, e lá consegue muita casquinha de açaí, né? Pode pôr também. Só ter uma fórmula sua, uma fórmula própria do seu substrato. O substrato ideal, eu costumo dizer que o substrato ideal é o seu substrato, o que é bom no seu cultivo. É o que as suas meninas vão achar excelente. Tem gente que cultiva na terra vermelha e dá super certo. Eu não consigo, porque quando chega na época da chuva, aí tende a perder plantas por podridão, então não é legal. Por esse motivo, eu estou usando esse substrato. Ele não tem nada de terra. Pode chover 2, 3, 4 dias seguidos, mas quando vir um sol, ele já começa a secar. Então é um ótimo substrato no meu cultivo. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!